caso de desmaterialização. Alexandra Kizakov. Teatral que põe em causa as manifestações do espírito como um dos mais curiosos exemplos da mediunidade contemporânea. Nieder Aluf, 27 de setembro de 1874, cara senhor Laimery, a senhora Corney, outrora a senhora Cook, veio passar algumas semanas em minha casa e trouxe-me diversas fotografias do espírito Kate, tiradas pouco antes da sua desaparição pelo senhor William Crookes, com o auxílio da luz elétrica. Tenho um verdadeiro prazer em enviar-vos as provas que vão juntas, sentindo que elas sejam pouco dignas de representar a encantadora aparição radiante de alvura na qual a luz elétrica imprimiu certa obscuridade. As mãos que Kate tinha tão extraordinariamente belas ficaram igualmente escuras por terem estado muito na frente. Minhas homenagens afetuosas à senhorita Allan Kardec, a todos vós. Emily Wittgenstein. Entre as pessoas que tiveram o privilégio de assistir a essas célebres sessões durante as quais se provou a mediunidade de Florence Cook, alguns emitiram dúvidas sobre a realidade das aparições. Parecia-lhes quase impossível crer que um espírito pudesse materializar, se tornasse assim visível e tangível para todos. Espantavam-se de ver que Kate se deixasse tocar, que pudesse escrever cartas à vista dos espectadores. Sua conversação mesmo enchia-os de surpresa. Ela mostrava todos os característicos de uma jovem viva e petulante. Depois de desaparecer, de repente, no gabinete, nada mais. Era mais do que bastava para alarmar a curiosidade de todos os espíritos ou dos céticos que tinham podido contemplar seus traços e tocar seu corpo improvisado. Uns queriam descobrir a força que supunha existir, outros buscavam constantemente os fatos espíritos, conduzindo assim o espiritismo. Apressemos-nos em dizer a sua glória, depois da partir de Kate King, outros médicos conseguiram os mesmos fenômenos, pois que eles não são tão raros como se pensa. Apenas as condições necessárias para a sua obtenção são insuficientemente conhecidas. Testemunho do Sr. George H. Tape. Este cavalheiro, membro da Sociedade Espírita de Dalston, havia conhecido Florence Cook, que ofereceu no começo muitos pormenores a fim de melhor salientar a diferença que existia entre Florence Cook, a média, e Kate King, o espírito. Declara que os pontos de dessemelhança entre Kate e a média eram quase sempre notáveis, não só pelos traços, mas também pelo tamanho e pela forma. A semelhança entre as duas era às vezes apenas perceptível. Quando viu a forma completa de Kate pela primeira vez, ela tinha a dimensão de 5 pés a 6 polegadas, levantada e de pés nus sobre o soalho. Era forte e de espáduas largas, contrastando bastante com a média, que era muito menor e delgada.
Kate esteve quase sempre em pé ao lado do Sr. Tapp. Apoiou-se mesmo contra ele por alguns minutos, permitindo-lhe examinar bem sua figura sob a claridade de luz forte. Uma vez que Kate pousou o braço direito sobre suas mãos estendidas e permitiu-lhe que examinasse de perto, o Sr. Tapp notou que o braço era redondo, bem formado e muito mais longo do que o de Florence Cook. As mãos eram muito menores, as unhas bem feitas, muito diferentes das da médium, que tinha um mau hábito de roê-las. Este último detalhe prova a diferença entre os dois. Enquanto sustentava o braço de Kate com uma mão, o Sr. Tapp passou ligeiramente sua outra mão pelo mesmo braço, começando por cima. A pele, disse ele, era excessivamente lisa, como a cera ou um mármore. Entretanto, o braço estava quente, sua temperatura era a mesma que em qualquer outra pessoa de boa saúde. Não havia osso no punho. Apertei-o ligeiramente de novo. Depois disse a Kate que os ossos faltavam. Ela pôs-se a rir e respondeu: esperai um momento. Então circulou entre as pessoas, depois voltou a colocar novamente seu braço na mão do Sr. Tapp. Desta vez ele ficou satisfeito e reconheceu a presença dos ossos. Em duas outras ocasiões viu que Kate tinha longas mechas de cabelo que lhe caíam até a cintura. Os cabelos eram de um castanho claro, ao passo que os cabelos da média eram curtos, eram não frisados e de cor parda carregada, quase escura. Os olhos de Kate nem sempre tinham a mesma cor. Algumas vezes eram de azul claro, outras vezes de um pardo escuro. Diferença esta notada por diversas testemunhas. Nada é mais difícil que dizer exatamente a cor dos olhos, em geral, em vista da mudança pelo reflexo das cores que estão perto da vista, o que cada um pode averiguar. Certa noite, Kate, saindo do gabinete, levantou seu braço direito. Ele era cor sombria, quase preto. Depois, deixando-o cair ao longo do corpo, ergueu de novo e o braço retomou sua cor natural, de carne branca, como o outro. Essa mudança foi quase instantânea. Numa das sessões, o Sr. Tapp tomou a liberdade de gracejar com Kate. Ela aborreceu-se, deu-lhe um soco no peito, tendo ele ficado surpreso, pois o soco lhe causara muita dor. Agarrou imediatamente Kate pelo punho direito. Seu punho disse cedeu à minha pressão como um fofo de papel. E mesmo meus dedos se encontraram através do seu braço, que fundia em fluido. Descerrei os meus dedos e exprimi o meu pesar de haver esquecido as condições, pois temi vivamente que a médium sofresse por causa da minha imprudência. Porém, Kate acalmou-me, dizendo que meu ato, tendo sido involuntário, ela poderia impedir um mau resultado para a saúde de Florence Cook. Para concluir, o Sr. Tapp garante a boa fé e a integridade da Sra. Cook e de sua família. É evidente que algum poder anormal estava em ação nas sessões da Sra. Cook. Nenhum investigador inteligente o nega. Kate desaparecerá apenas a 40 segundos. Quando se ergueu a cortina do gabinete, viu-se então Florence Cook despertar lentamente. Era absolutamente impossível que a médium pudesse mudar de vestido e calçar seus borzenguins. No instante, além disso, a cor dos cabelos estava mudada. Todo indício do vestuário branco flutuante de que o espírito se servia tinha desaparecido. A Sra. Cook usava geralmente um vestido preto muito justo e borzeguins muito altos que requeriam algum tempo para serem calçados. Isso para bem demonstrar a diferença que havia entre ela e o espírito, que se apresentava de pés nus. Ainda mais tarde, Kate mostrou-se no gabinete ao lado da médium. As testemunhas desse fato são tão positivas quanto possível. A diferença da cor dos cabelos era de tal modo acentuada que alguns emitiram a opinião de que a cabeceira era postiça. Essa explicação foi também repelida, porque o professor Cook e a senhorita Ross Cross examinaram até a raiz dos cabelos que se achavam na cabeça de Kate. Alguns fios do cabelo do espírito, tendo sido analisados ao microscópio,
ao microscópio, achou-se que eram naturais, apesar de serem um tanto grossos para uma mulher. Conseguintemente, nenhuma dúvida era possível, pois as experiências realizadas forneceram a prova irrefragável de que a aparição era uma individualidade distinta de Florence Cook. O fenômeno da materialização de um espírito é tão novo para todos que, mesmo os incrédulos, procuraram explicar pela fraude o que não compreendiam. Suponho que Florence Cook se disfarçasse e visse fazer o papel de Kate King. Um senhor Volkmann quis tirar a prova disso, agarrando o espírito. Levantou-se subitamente e procurou segurar Kate. Esta conseguiu escapar-lhe e em seguida achou-se a senhora Cook na cadeira, como de costume, com todos os laços que haviam sido postos no começo da sessão. Este incidente confirmou a autenticidade do fenômeno e muitas pessoas escreveram então testemunhos a favor da médium. Alguns detalhes dessa sessão foram publicados no London Society em fevereiro de 1874. Com a assinatura do Sr. Dunford, advogado e homem de letras muito conhecido. Testemunho do Sr. Henry Dunphy. Fui a uma sessão na casa do Sr. Luxmore em dezembro de 1873. Tomei lugar entre Lady C e o Sr. Blackburn. Segurando as mãos de ambos para formar a cadeia magnética. A aparição mostrou-se diversas vezes, enfim, adiantou-se até o meio da sala. Estava com um longo vestido branco, tinha duas saias, os pés nus. Trazia um véu branco que cobria sua cabeça e caía ao longo do seu vestido. O cavaleiro da sociedade pediu permissão para aproximar-se do espírito, o que lhe foi concedido. Deixou, portanto, a cadeira e avançou para Kate. Esta lhe estendeu a mão e ele, tendo apertado na sua, voltou para o seu lugar. A aparição avançou então para o fundo da sala, quando uma pessoa que me era totalmente desconhecida levantou-se, agarrou o espírito pela cintura, exclamando: "É a médium!" Imediatamente, 2 ou 3 cavaleiros foram ao encontro para fazer largar a presa, e a luta seguiu-se. Como eu não tomava parte nisso, pude, à minha vontade, observar o que se passava. Notei que a forma parecia primeiro perder seus pés e suas pernas, e para escapar-se fazia movimentos ondulatórios semelhantes a de uma foca dentro da água. A pessoa que agarrara Kate King parecia mantê-la solidamente. Porém, não pude impedi-la de desaparecer, pois ela conseguiu safar-se do seu aperto brutal, sem deixar nenhum indício de sua existência corporal, nem um pedaço do véu. O agressor nada pôde reter consigo, apesar dos seus esforços. Em seguida a esse ataque brusco, Florence Cook se sentiu muito doente toda a noite. 2 médicos assistiram-na, pois que ela teve violentas convulsões. Lady C e a senhorita Rosecrux passaram igualmente a noite ao pé do seu leito, valendo com toda a dedicação. Muitos médicos têm sido agarrados depois dessa história. Uns eram farsantes, outros produziram realmente fenômenos, mas nenhum dos falsos médios tinham consentido em ser ligado na cadeira como Florence Cook. Nem suportavam luz clara suficiente para distinguir a verdade da impostura. Ao contrário, médios autênticos como William Eglinton, para citar este nome, obtiveram fenômenos verdadeiros, apesar das condições severas que foram impostas e aceitas. Eglinton colocava-se numa espécie de jaula de ferro. A porta fechava-se com um cadeado que os próprios espectadores traziam, guardando-lhe a chave durante as sessões.
Assim, antes de aparecerem os espíritos, deviam passar através da janela e da cortina que fechava o gabinete escuro. Eles triunfavam desses obstáculos e apareciam no salão. Nessas condições era impossível duvidar da boa fé do médium. Desde a época de Kate King, outros médios desenvolveram-se e obtiveram fenômenos idênticos. O Sr. Sargent, quando tratava da compilação do seu livro, escreveu ao Dr. Gully pedindo-lhe mais amplas informações. Eis a resposta. Carta do Sr. Dr. Gully. A pergunta especial que me fazes quanto às experiências sobre a materialização dos espíritos pela mediunidade de Florence Cook, tenho a dizer que faço as minhas observações há 2 anos, assisti a numerosas sessões e não nutro a menor dúvida. Ao contrário, tenho a mais firme convicção de que as materializações são fatos reais. Não há razão para duvidar da honestidade das pessoas presentes ou para acusar quem quer que seja de fraude. Observei que o poder do espírito aumenta gradualmente. Os fatos seguintes vos provarão. Durante as primeiras sessões, só o rosto se formava. Algumas vezes os braços e as mãos apareciam. A figura mostrava-se sem cabelos, o crânio não era visível e percebíamos uma espécie de máscara animada. Os olhos e a boca moviam-se. Gradualmente pudemos obter a forma inteira, e apareceu depois de 5 meses de sessões, feitas 1 ou 2 vezes por semana. Pouco a pouco a aparição se formou mais rapidamente. Ela mudava seus cabelos, seus vestidos, a cor da pele, conforme nosso desejo. A voz fez-se ouvir muito tempo antes da formação completa do corpo. Tinha um som rouco, salvo quando Kate se juntava a nós para cantar. Ela tinha então uma voz de contralto, clara e sonora. Ao contato, sua pele era macia e de calor natural. Seus movimentos eram extremamente graciosos. Quando, porém, se abaixava para apanhar algum objeto, parecia que seu corpo e as pernas se inclinavam para trás. Quando se lhe tirou fotografia, tendo-me sentado ao seu lado, segurei sua mão durante 2 minutos ou menos. Por 3 diferentes vezes, pois nós fotografamos por 3 vezes na mesma noite. Fui forçado a fechar os olhos por causa da luz intensa do magnésio que nos iluminava. Kate tinha declarado que conviria evitar olhá-la fixamente quando ela tomava posição em frente ao aparelho. Creio que se podia ter obtido dela muitas informações concernentes aos mistérios de além-túmulo. Mas os assistentes pareciam sempre prever o divertimento. Pareciam sempre preferir o divertimento. Cumprimentavam Kate e as sessões passavam em conversações inúteis e sem interesse. Fiquei aborrecido com essas futilidades e eu queria questioná-la sobre assuntos que interessavam os espíritos sérios. Não pude falar-lhe, senão por 1 ou 2 vezes, com grande pesar meu. Perguntaram se esses espíritos podem dar ideia exata do seu estado, mas, quanto a mim, penso que suas faculdades desenvolvem-se ao mesmo tempo, tanto no moral quanto no físico, e que, se fossem questionados inteligentemente, responderiam do mesmo modo. Creio que, se os assistentes tivessem bastante desejo de se instruir, os espíritos de uma ordem mais elevada seriam enviados aos grupos e instruir-nos-iam simpaticamente por meio da palavra, dos escritos, da inspiração. Desde que uma pessoa está convencida da realidade da presença dos espíritos, da ausência de qualquer fraude, deveria preparar-se para receber a instrução espiritual. E esta ser-lhe-ia certamente dada. Manifestações físicas se obtêm pelo alfabeto. Se o espiritismo se ocupasse com isso, a humanidade teria muito a ganhar. Penso como vós que o espiritismo é destinado a afastar o espécie nevoeiro da obscuridade que torna atualmente mais ou menos supersticiosa todas as religiões. O espiritismo é a verdade nova que permitirá às almas da Terra entrar em contato com as almas livres do espaço. Estas almas poderão também revelar-nos a obra misteriosa da grande causa, do grande efeito, e poderemos então estabelecer uma religião filosófica. Por seu lado, a filosofia poderá progredir em vez de voltear dentro de um círculo restrito, como tem acontecido desde Platão até os nossos dias. O estudo tem sido árido e negativo resultado. Assim termina a carta do Dr. Gully. Como se vê, depois de 2 anos de estudos, o doutor tornou-se espírita convicto. Compreendeu a alta importância de nossa causa e a influência que estava destinada a exercer sobre a nova orientação do pensamento. Na primavera de 1873, várias sessões já haviam sido realizadas com o fito de se obterem fotografias de Kate King. As provas foram obtidas pelo Sr. Harrison, que, pelo seu notável estudo sobre esse caso estranho de materialização, teve uma grande influência no desenvolvimento da mediunidade de Florence Cook.
As pessoas abaixo indicadas, reunidas na casa do Sr. Henry Cook, desejavam obter a fotografia da foto materializada do espírito Kate King, que se manifesta sempre pela modernidade de Florence Cook. Esse espírito falava distintamente a todos os assistentes e tornava-se visível. Na sessão de 7 de maio, o espírito Kate mostrou-se visível em toda a claridade. Até então só se tornava visível em meio à obscuridade, não sendo a luz velada que se emprega na sessão suficiente para se obter a fotografia. O espírito Kate King aconselhou que se usasse a luz do magnésio. Seu conselho foi adotado. Nos primeiros dias, Kate, não suportando essa luz mais de alguns segundos, apareceu somente na abertura da cortina. Ele desaparecia logo, a fim de colher novas forças no fluido da média e dos assistentes, pois os espíritos dizem que o corpo fluídico que lhes serve para se tornar visível e lhes permite fazerem-se ouvir é composto quimicamente a custo do fluido da média e das pessoas que podem dar assistência. Fluidos esses que eles condensam e com os quais se materializam. Kate habituou-se de tal modo à luz que, em 7 de maio, 4 fotografias foram tiradas com êxito. Uma delas foi reproduzida pela gravura. O Sr. Harrison disse-nos que na fotografia os traços são muito finos e belos e que há uma expressão na fisionomia quase eterizada que foi mal reproduzida pela gravura. As experiências fotográficas são muito bem descritas transcritas mais adiante e assinada com os seguintes nomes: Amelie Corner, Caroline Corner, Lux Mori, Tapp e Harrison. As portas do gabinete foram abertas e penduraram-se chalés na abertura. A sessão começou às 6 horas da tarde e durou cerca de 2 horas, com um intervalo de 30 minutos. A média adormeceu logo que ficou instalada no gabinete. Alguns instantes depois, Kate apareceu e avançou na sala. O Sr. Cook assistiu igualmente à sessão, com seus 2 filhinhos, que se detiveram muito a conversar com o espírito. Kate estava vestido de branco. Nessa noite, seu copete estava desamarrado, suas mangas muito curtas, de sorte que se podia admirar seu maravilhoso pescoço, seus belos braços, seu tocado mesmo, que lhe vinha até a testa. Estava um pouco para trás, deixava ver os cabelos castanhos ao pé do seu rosto. Seus olhos eram grandes e brilhantes, de cor cinzento ou azul escuro. Kate tinha tez clara e rosada, lábios coloridos, e parecia muito viva. Reparando na nossa satisfação em contemplá-la assim, diante de todos, Kate redobrou seus esforços para nos dar uma boa sessão. Depois, quando deixou de tomar a posição diante do aparelho, passeou, conversando com todos, criticando muito a sua vontade, os assistentes, o fotógrafo e seus arranjos, e achou que o aparelho era uma coisa engraçada. Pouco a pouco avançou para mais perto de nós, animando-os bastante. As portas da sala das sessões estavam abertas para facilitar a ida e a vinda dos operadores e de preparadores químicos. Após cada projeção de luz, da luz do magnésio, abriu-se as janelas e a luz do crepúsculo penetrava em quantidade. Então nós levantamos, passeando na sala sem parecer que isso perturbasse Kate. As condições eram excelentes e foi sem interrupção que a sessão continuou. Kate apoiou-se no ombro do Sr. Lux Mori enquanto a fotografavam. Ela chegou mesmo a, de certa feita, surpreender a lâmpada para iluminar melhor o seu rosto. Suspender a lâmpada permitiu ao Sr. Lux Mori e à Sra. Corner que passasse as mãos pelo seu vestido, a fim de se assegurar de que ela não trazia mais de um. Em seguida, pôs-se a gracejar com o Sr. Lux Mori, bateu-lhe nas faces, puxou-lhe pelos cabelos e tomou o seu monóculo para mirar as pessoas que estavam na sala. As fotografias foram tiradas à luz de magnésio. Depois disso, a iluminação consistia numa lâmpada pequena. Quando se retirou a placa para ser revelada, Kate correu atrás do Sr. Harrison, pedindo para ver. Quando voltou à sala, ele mostrou-lhe a prova. Kate foi então para muito perto dele, a fim de olhar, e ele tocou-a. Uma coisa curiosa passou-se nessa noite. No momento em que Kate estava sentada diante do gabinete, esperando um instante de tomar posição, viu-se aparecer na abertura superior um grande braço de homem nu até o ombro, e agitando os dedos. Kate voltou-se, repreendeu o intruso, dizendo que era um mau procedimento. Vi outro espírito desarranjar tudo quando ela tomava posição para seu retrato, e ordenou-lhe que se retirasse depressa.
Quando se chegava ao fim da sessão, Kate declarou que suas forças desapareciam, que estava quase a esvair-se. Seu poder estava de tal modo enfraquecido que a luz penetrante no gabinete para onde ela se tinha retirado parecia dissolvê-la. Viu-se que ela se dissipava, de modo que, não mais tendo corpo, seu pescoço tocava no chão. Suas últimas palavras foram para pedir que cantássemos e ficássemos sentados tranquilamente, pois era bem triste não ter mais pernas para sustentar-se em pé. Cantamos então conforme seu desejo. Em breve, Kate voltou formada como no princípio, e uma outra fotografia foi tirada. Com muito bom resultado. Depois de ter dado um soco no Sr. Luxmore, Kate voltou ao gabinete escuro e deu algumas pancadas para que fossem soltar a médium. Assim terminou a sessão, feita com todas as garantias desejáveis. A única condição estabelecida pelo espírito tinha sido a de que não a olhássemos fixamente quando ela tomava posição. Eis as precauções que foram tomadas no começo da sessão. A senhorita Corner e a sua filha acompanharam Florence Cooks ao seu quarto, a fim de fazer com que se despisse e examinasse seu vestuário. Fizeram-na cobrir-se com um grande roupão de camisa casimira parda, em vez do vestido que ela retirou, e depois conduziram-no à sala da sessão. Seus punhos foram amarrados solidamente com barbante. Os nós foram examinados, lacrados e cinetados pelos assistentes. O gabinete foi examinado em todos os sentidos. Depois disso foi que Florence Cook ali se assentou o cordão que aprendia a passar por uma argola fixa no soalho. Depois por baixo do chalé, e a ponta foi ligada a uma cadeira que estava fora do gabinete. Deste modo, qualquer movimento que a médium fizesse seria imediatamente percebido. Durante um intervalo que durou meia hora, desligou-se a médium, que foi, contudo, conservada sob constante vigilância das senhoras Orney de novo. Prenderam-na e os laços foram selados. O Sr. Luxmore encarregou-se desse trabalho, e o seu anel serviu de sinete sobre o lacre. No fim de cada sessão, os laços foram examinados por todas as pessoas presentes, ao que se verificou que tudo estava intacto. Em outra ocasião, o Sr. Luxmore deu os detalhes seguintes. Em 7 de maio, obtivemos uma excelente fotografia de Kate King. Não foi sem dificuldade que a obtivemos, pois se tornou necessário empregar a luz produzida pelo pó de magnésio, sendo muito estreito o funil que nos serviu para deitar esse pó. E tendo ele entupido-se, conseguiu-se a princípio somente imagens imperfeitas, mas enfim, nesse dia fomos recompensados pelo nosso trabalho e dispendidos. Enquanto a senhorita Corner estava ocupada a revistar a roupa de Florence Cook, examinei o gabinete escuro em todos os cantos. Nada podia ali se ocultar que eu não tivesse descoberto. Florence Cook sentou-se num tamborete muito baixo nesse gabinete. Foi deveras vigiado e teve as mãos firmemente amarradas. Todas as medidas de precaução foram tomadas, e mesmo a casa tinha sido, momentos antes, inteiramente revistada. Somente então a sessão começou. Kate apareceu. Sua estatura era maior do que a de Florence Cook. O espírito falava, movia-se livremente na sala, enquanto a médium dormia sob a ação de um sono magnético profundo. Devo também acrescentar que, depois de ter tomado posição para a fotografia, Kate afastou a cortina que tapava o gabinete, pedindo-nos que a olhássemos. Parecia ter perdido todo o seu corpo, apresentando uma aparência das mais curiosas. Seu pescoço tocava no soalho, suportando a cabeça, que emergia da roupa branca que formava o seu vestido. Os espíritos dizem: é dificilmente, com muito trabalho, que conseguimos condensar-nos para nos tornarmos visíveis sob a ação da luz, e acrescente que essa causa deve influir sobre as outras manifestações espíritas, tais como a escrita direta, a harmonia musical, os transportes de objetos estranhos. Todos esses fenômenos produzem melhor nos lugares escuros e bem fechados. Nossos ensaios custavam dinheiro, tempo e trabalho. Não tínhamos todos contribuído com satisfação para que podia dar bom resultado. A paciência da médium merece particularmente os nossos elogios, e aplaudimos a perseverança do benévolo espírito Kate. A cena era interessante. Aqui, mesas cobertas de aparelhos em derredor, o círculo dos assistentes em uma tribuna ao fundo. O Sr. Tapp dirigia a luz elétrica, e a um sinal de fotograma, um jato de luz era projetado sobre uma forma encantadora. Nossos coros haviam entusiasmado ansiedade e satisfação profunda. Em 12 de maio, tirados da casa
tiraram-se na casa do senhor Henry Cook outras fotografias de Kate, ainda mais nítidas do que as primeiras. Estavam presentes o Sr. Gully Malver, as senhoras Catherine Poyatz, Whitehall e Brixton, os senhores Whitehall e Tate, e os quais atestaram que o espírito Kate se manifestou por diversas vezes durante a sessão, a fim de ser fotografado que a senhora Corney estava sentada perto da porta, aberto do gabinete onde a médium repousava amarrada em profundo sono. Todos declaravam ter visto o espírito e a médium ao mesmo tempo. Todas as precauções, portanto, estavam tomadas. As pessoas que deram seu testemunho viram realmente a aparição de Kate King, não foram vítimas de uma alucinação, constatando sua presença real, absolutamente comprovada. Essa personalidade que aparecia e desaparecia instantaneamente não era a médium disfarçada, como certos homens quiseram fazer crer. Todos os testemunhos comprovam as dessemelhanças entre Florence Cook e Kate King. O professor William Crookes fez experiência demonstrando a existência de duas personalidades distintas. Demonstrando a existência de duas personalidades distintas. No começo das sessões, homens inteligentes e competentes como os senhores Blackburn, Luxmore, Dr. Gully, Harrison e outros haviam tomado todas as precauções necessárias para não serem mistificados. A existência de Kate King não repousa unicamente nas experiências do Sr. William Crookes, como certas pessoas supuseram. O Dr. Gully diz ainda: todas as pessoas que assistiram às sessões de Miss Cooks sabem quantas precauções foram tomadas para descobrir o menor movimento por parte da médium. Os cordões que ligavam seu corpo estendidos pelo chão e suas extremidades eram às vezes seguras por algumas das pessoas que se achavam na sala. Uma ou mesmo duas vezes os cabelos de Florence Cook foram presos ao chão. Ela ficava estendida e seus cabelos passavam pela abertura da cortina, eram visíveis a todos. Enquanto Kate King passeava à nossa frente, todas essas provas convenceram-me de que a forma aparecida não era a médium Florence Cook, e sim uma individualidade inteiramente distinta. Para terminar a questão, definitivamente, a saber se Florence Cook estava realmente estendida no gabinete, enquanto o espírito passeava pelo lado de fora, o Sr. Crowell Varley, o célebre inventor do cabo transatlântico, concebeu a ideia de fazer passar uma corrente elétrica através do corpo da médium enquanto o espírito estava presente. Empregou uma bateria galvânica e um aparelho que se servia para experimentar os cabos. Se Florence Cook tentasse mover-se ou fazer o papel de espírito, esse aparelho denunciaria o engodo, pois que ela não poderia vestir outra roupa e deixar o seu lugar sem tocar na corrente elétrica. Entretanto, apesar dessas condições de prova científica, o espírito Kate apareceu como de costume, mostrou seus braços, falou, escreveu algumas palavras, tocou em diversas pessoas, e isto se operou não na casa da médium, onde poderiam supor haver fraude, mas na casa do Sr. Luxmore, na parte oeste de Londres. Durante uma hora, a corrente elétrica foi mantida sem interrupção e Florence Cook foi encontrada em transe. Assim ficou demonstrado, claro e irrefutavelmente, que Florence Cook permanecera tranquila no gabinete, enquanto Kate estivera visível na sala. Quanto ao vestuário de Kate, ela mudava quase todas as noites. O tecido era sempre de uma grande alvura e muito agradável ao tato. A senhorita Douglas levou uma amostra aos grandes lojistas de Londres, senhores Owen e James, pedindo que lhe desse fazenda igual. Foi respondido que esse tecido não existia à venda e que se supunha de fabricação chinesa. O Sr. Harris conta que uma noite na obscuridade, Kate fez com que as pessoas presentes apalpassem alguma coisa, dizendo: não rasgueis, eis de que formamos o nosso corpo. Ao tato, essa qualquer coisa parecida com um pedaço de pele de gamo molhada. Depois disso, apalpai isto, é a roupagem espiritual. O tecido era certamente interessante, apalpado com a ponta dos dedos. Ele parecia tão leve e delicado como uma teia de aranha. Comparado com uma seda fina, esta parecia pesada e grosseira. Agora materializarei, diz Kate.
e ele assemelhou-se ao tecido branco que cobre ordinariamente a cabeça dos espíritos. Em diversas ocasiões, Kate anunciara que as materializações por Florence Cook cessariam no dia 21 de maio de 1174. Numa dessas últimas sessões, o Sr. Coleman estava presente. Tirou do bolso uma fotografia que apresentou a Kate, ao que esta exclamou imediatamente: mas esse retrato é o do Dr. Gully e não o meu. Kate e o Dr. Gully estavam aí fotografados conjuntamente. Que devo fazer? Pergunta. Escrevei, disse o Sr. Coleman, o vosso nome com a dedicatória que quiser de fazer-me, e eu guardarei vossa fotografia como lembrança desta noite. Kate pediu-lhe um lápis e escreveu: Anne Morgan, conhecida geralmente pelo nome de Kate King, ao seu caro amigo Sr. Ben, 9 de maio de 1874. Leu-se em voz alta o que estava escrito, e alguém exclamou: é demasiado familiar, observando a Kate King que havia outras pessoas com o mesmo nome por ela conhecidas. Kate pediu então um retrato e retificou deste modo: o Sr. Ben é o Sr. Benjamin Coleman. Falando a esse respeito, dessa mesma noite, o Sr. Coleman contou que Kate ia muitas vezes atrás da cortina para vigiar a médium. Uma vez, quando ela aí estava, o Sr. Crooks ergueu a cortina. No entanto, viu, assim como eu e 4 pessoas que estavam perto de mim, a forma de Kate com o seu vestido branco inclinado sobre a cabeça da médium, adormecida e vestida com uma roupa azul. A cabeça de Florence Cook estava coberta com um chalé encarnado. Ergueu-se uma segunda vez a cortina para se olhar de novo, e o Sr. Coleman ficou absolutamente convencido de que vira ao mesmo tempo a forma viva de Florence Cook e o espírito materializado de Kate. Foi somente no começo do ano de 1874 que o professor William Crookes principiou as suas experiências com Florence Cook. Numa carta datada de Londres, a 3 de fevereiro de 1874, o Sr. Crookes exprime deste modo: Florence Cook está, neste momento, exclusivamente ocupado com uma série de sessões particulares para mim e 1 ou 2 amigos. As sessões durarão vários meses. A médica permitiu que eu tomasse todas as precauções desejáveis. Já vi bastantes fatos que estavam convencidos da perfeita veracidade e honradez de Florence Cook. Anteriormente, o Sr. William Crookes estudou os fenômenos espíritas com Miss Kate Fox, uma das célebres irmãs Fox, na América do Norte, que mais tarde esposou o Sr. Jenkins. O médium Daniel Douglas Hume serviu igualmente nas experiências científicas do Sr. Crookes. Apesar de todos esses estudos tão sérios, o professor Crookes absteve-se de adotar a teoria espírita para explicar a causa dos fenômenos. Contentou-se em anunciar os fatos, afirmar sua existência real e tomar precauções para que a fraude fosse impossível. Conviria buscar uma outra explicação e crer na sinceridade dos médios. Durante a semana que precedeu a sua partida, o espírito Kate deu sessões quase todas as noites para permitir que o Sr. Crookes o fotografasse à luz artificial do magnésio. O Sr. Sargent cita uma carta que recebeu do Sr. Crookes com data de 24 de junho de 1874. Este lhe enviou 2 fotografias. Escreveu estas palavras: terei talvez interesse em ver uma das minhas fotografias com Kate, que me segurava pelo braço. O outro retrato representa Kate sozinha em pé. Na primeira fotografia, vê-se Kate vestida com a sua roupa branca até o meio da perna. Na outra, Kate está representada até os joelhos. A roupagem com que está vestida cai em pregas graciosas. O rosto é calmo, os traços são bem alinhados e a forma inteira apresenta a mesma nitidez que a de um verdadeiro ser humano. E os contornos não deixam de ser acentuados. Essas fotografias obtidas no laboratório particular do Sr. Crookes confirmaram todas as provas precedentes da realidade dos fenômenos. 40 clichês foram retirados. Alguns estavam ruins, outros sofríveis e outros excelentes. Sucedia frequentemente que o Sr. Crookes acompanhasse Kate quando ela se retirava para o gabinete escuro. Algumas vezes ele viu o espírito e a média ao mesmo tempo. Quase sempre, porém, só encontrava Florence Cook em transe no chão. Kate e seu vestido branco tinham desaparecido instantaneamente. Entretanto, como isso se passasse na casa do Sr. Crookes, ele estava certo de que não podia haver ali alçapões ou passagens secretas. Kate King fundia-se logo que entrava no gabinete escuro, dava então a média todas as moléculas, todos os fluidos que ele tomara. Além disso, o aparelho científico dinamômetro empregado para provar a realidade dos fatos marcava uma diferença de peso a sais sensíveis na média quando o espírito formado passava
na sala e quando ele estava desmaterializado. É interessante estudar os testemunhos de muitas pessoas diferentes. Umas relatam um incidente, outras um novo fato. Pode-se, enfim, fazer uma ideia bastante justa do conjunto dos fenômenos obtidos por Florence Cook, que vive atualmente no país de Gales, em USK, rodeada do seu marido e dos filhos. Esposou o Sr. Eldridge Corner em 1874, que assistiu a numerosas sessões, juntamente com sua mãe e sua irmã, mas voltaremos aos testemunhos. Testemunho do Sr. Dawson Rogers, diretor atual do Light, jornal Espírito de Londres, perante o Sr. Lett, do Conselho da Rainha, atuador dos juramentos e verificado pelo cônsul francês. Eu, abaixo assinado, Edward Dawson Rogers, da cidade de Londres, jornalista, certifico ter visto frequentemente fenômenos espíritos chamados materializações e a aparição de uma segunda forma humana que não era a da médium. Saí do gabinete da qual a médium estava presa. Presenciei este fato mais de uma vez, nas condições rigorosas de experimentação imposta pelo professor William Crookes, ilustre King, membro da Real Sociedade da Grã-Bretanha. Era impossível haver aí a menor fraude. A aparição passeou no meio dos investigadores sentados de frente do gabinete. Conversou com eles e por eles foi tocado. Uma vez estando a aparição assim ocupada, o professor William Crookes entrou no gabinete e afastou a cortina que ocultava a médium aos assistentes. Vimos então a médium e a aparição materializada ao mesmo tempo. Edward Dawson Rogers, carta do Sr. Harrison. Essa parte depois é muito grande. Um caso de desmaterialização. Alexandre Aksakov,